a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver, te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente, fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser, quando surgirem seus primeiros raios de mulher. A vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Olá pessoal, depois de ouvir uma boa música, né? Uma musiquinha só para esquentar a nossa aula de hoje, certo? Hoje, né, gostaria de começar a minha aula primeiramente aí com essa música, né, que vocês ouviram, só para a gente poder entender o processo que nós estamos passando e que logo em breve nós estaremos de volta, e que essa música, o caderno, que é, né, o recurso que vocês têm hoje em mãos, o lápis, a caneta e o papel, e a nossa aula virtual. Então ela diz muito desse momento que a gente está vivendo. Por isso eu escolhi ela como um elemento a mais, para não fazer simplesmente da nossa aula aquela monotonia, onde a gente trabalha somente conteúdos e esquece que existe um ser humano por trás da tela, mesmo? E trabalhar algo diferente é bom, porque enriquece e faz com que a gente se sinta mais vivo, mais amado, mais querido. A gente precisa trazer elementos que fortaleçam os nossos vínculos, mesmo na distância. Então, aqui fica o meu abraço virtual para vocês, muita alegria, muita paz no coração, né? E com certeza na fé que tudo vai passar, ok? Em breve estaremos de volta para os nossos abraços. Bem, hoje o tema que eu vou abordar é ainda sobre os meios de transporte, no qual eu abordei semana passada os meios de transporte na verdade, eu abordei mais a questão do sistema de transporte como um todo, né? Eu trouxe de uma forma geral, ou seja, eu trouxe os meios. Hoje eu venho citando dois dele, no qual eu vou falar sobre a questão do desenvolvimento econômico nesses dois meios de transporte, que é o transporte rodoviário e o transporte ferroviário. Então, esses dois eu venho abordar com mais exclusividade para que vocês possam ter um entendimento melhor, certo?
Bem, o transporte no desenvolvimento econômico aumentou a acessibilidade e a mobilidade da população e também de mercadorias. O que fez com que essa mobilidade, né, da população e também de mercadorias aumentasse consecutivamente no século XX, né, foi o grande desenvolvimento de capacidade que ele poderia locomover de uma região para outra, certo? Isso aconteceu ainda lá no século XXI, já na segunda revolução industrial, quando os meios de transporte rodoviário, que no caso dos transportes de cargas, né, tiveram aí uma grande repercussão nos meios de locomoção, até mesmo no nosso território brasileiro, como também em outros países, certo? E aí a gente entra na questão das rodovias e rodovias estaduais e rodovias federais, certo? Esse meio também, nesse desenvolvimento econômico, ele facilita a repartição espacial das atividades econômicas, ele promove o aumento da produção, intensifica as trocas comerciais, criam um emprego, né? Reforçam a divisão internacional do trabalho, flexibilizam a localização industrial, contribui para a estruturação do espaço urbano, facilita e intensifica os movimentos pendulares, né? O que é os movimentos pendulares? É justamente os movimentos de pessoas que se deslocam de um lugar para outro. E lá, neste lugar no qual ele foi, ele passa apenas um período. Ele não vai, por exemplo, para morar, para fixar naquele lugar. Ele passa apenas um período e depois ele retorna para seu lugar de origem, tá? Promovem a terceirização da sociedade, ou seja, olha só, o desenvolvimento econômico nos meios de transporte, ele também terceiriza, né, a sociedade. Por que ele terceiriza? Justamente por conta da terceirização do trabalho nos meios industriais. Então ele acaba terceirizando aí, para você entender, que o trabalho nesse meio, certo? Atenua também os desequilíbrios sociais e econômicos regionais, ou seja, ele acaba também tendo essa flexibilidade, né, com relação aos desequilíbrios sociais. Ele quebra também o isolamento das regiões desfavorecidas. Olha só, ele acaba chegando nos lugares onde um outro meio não conseguiria entrar. Então, ele tem essa flexibilização. Promove o aumento da qualidade de vida e o intercâmbio cultural, ou seja, o meio de transporte rodoviário, ele acaba fazendo essa interlocução entre alguns meios que vai favorecer a demanda, né, dessas inter-relações culturais ligadas de um estado para outro ou de um país para outro, certo? Bem, ele também é um meio de transporte bastante flexível, né? Principalmente pelas questões de horário e o itinerário que ele vai fazer. Ou seja, quando ele fala da flexibilidade, aqui ele vai ter justamente a questão da flexibilização em termos de localização, para onde ele está indo, para onde esse transporte está indo, certo? Então ele vai ter aí a questão da quantidade de horas para chegar, dependendo do itinerário que ele vai. Houve também na circulação de mercadorias e de pessoas, né? Na entrega porta a porta, no atendimento de embarques urgentes, custos de embalagens e menores preços, ou seja, ele é bastante flexível
em todos esses meios no qual foi citado. Aqui nós estamos vendo, por exemplo, um meio de transporte que, por exemplo, se eu vou viajar para longe, eu vou viajar eu mais uma outra pessoa ou mais 2 ou 3 pessoas, ou até mesmo a viagem familiar no seu próprio meio de transporte, certo? Aqui nós estamos vendo um meio de transporte também que é utilizado em algumas capitais, né? Aqui nós temos o transporte de caminhão, aqui que a gente está vendo, certo? A flexibilização também se dá no manuseio de pequenos lotes. Olha aqui, ó. Por exemplo, elevada cobertura geográfica. Esses pequenos lotes são encomendas pequenas, ou seja, que não são para ser transportado como se fosse uma carga pesada. Então, esses pequenos lotes são mercadorias leves. Então, ele tem essa flexibilização, que ele transporta cargas pesadas, mas também transporta cargas leves. Tem aí uma elevada cobertura geográfica, que no caso, ele cobre bastante as regiões. É por isso que ele é considerado um meio de transporte hoje, no transporte de cargas, principalmente, 90%. Ou seja, no Brasil, esse meio de transporte de cargas, ele atende 90% do nosso território brasileiro. Os outros 10% fica aí entre os outros meios de transporte, que seria, no caso, avião, né, navio e entre outros, e a ferrovia. Então, 90% do meio de transporte hoje nós temos aí os meios de transporte rodoviário. É bastante competitivo, né, sobretudo para curtas e médias distâncias. Olha só, para curto e médias distâncias. Aqui nós vamos ter o seguinte: os dados, os benefícios conseguidos com o aumento de quê? Da velocidade, do conforto, da capacidade de carga, veículos longos, como por exemplo, veículos longos veículos com exclusividade para o transporte de cargas pesadas, tá? Da maior especializações como caminhões, frigoríficos, caminhões cisternas, portas, contentores e outros mais. Quando fala de porta, contentores, é porque se trata de um meio de transporte que de comercialização de produtos inflamáveis ou de outros produtos que não pode ser aberto a qualquer momento, certo? Então, por isso, ele tem essa definição. Aqui, ainda continuando, porque o primeiro nós vimos as vantagens. Agora, nós vamos ver aqui a desvantagem do meio de transporte, ligado ao rodoviário. Primeiramente, vimos as vantagens dele e a flexibilidade. E agora, nós veremos a desvantagem que ele também pode causar, ou seja, nós temos pontos positivos, mas nós também temos os negativos. Então vamos lá, vamos entender qual é aí a desvantagem que ele promove. Bem, elevada sinistralidade, dependência das infraestruturas, grande ocupação de espaço pelas estradas e seu acesso, ou seja, acaba ocupando muito as rodovias, por haver bastante automóveis nessas rodovias, e por isso ela acaba tomando espaço. Então isso seria uma desvantagem, mas eu digo que seria uma desvantagem e ao mesmo tempo eu digo que seria um problema. Por que um problema? Justamente por conta das rodovias. Muitas rodovias hoje no Brasil, no nosso território brasileiro, se encontram completamente desgastadas, ou seja, estão completamente na terra.
e que esses caminhões acabam atrasando suas mercadorias, as entregas, por conta da infraestrutura inadequada das BRs, tanto estaduais quanto federais, ok? Congestionamento frequentes nas horas de ponta, ou seja, esse congestionamento no qual ele está falando é porque o horário de pico, que é o que a gente conhece, que é o chamado horário de ponta, né? O horário de pico é o horário onde está havendo a maior circulação de transporte e acaba ocasionando o engarrafamento e até mesmo congestionamento por longos quilômetros. Então, isso também gera um problema para, né, a entrega dos produtos ou mercadorias. Mais caro, olha só, mais caro em grandes distâncias, ou seja, se ele vai levar a mercadoria e dependendo da quantidade de quilômetros que essa mercadoria tem que ser entregue, ela vai se tornar uma carga bastante cara, justamente porque ele vai ter vários gastos, né? Ele vai incluir aí manutenção, né, do transporte, ele vai incluir também os gastos energéticos que esse transporte vai consumir e entre outros, sem falar na condição do condutor desse veículo, certo? Gastos elevados em fontes energéticas fósseis. Quando ele fala de gastos elevados, ele está falando justamente na questão, por exemplo, do transporte rodoviário, ele está falando na questão de quem? Do petróleo, justamente porque é uma fonte de energia, né, que vai ser bastante consumida e além dela ser consumida, ela vai gerar, né, aí bastante poluentes e esses poluentes vão ser alastrados indo diretamente para a camada atmosférica. É fortemente poluente, né? E polui a sonora atmosfera, ou seja, a poluição sonora e atmosfera. Quando ele fala da poluição sonora, ele fala da questão do som. E quando ele fala da atmosfera, ele fala das questões da poluição do ar, certo? Contribui também para o aumento da concentração de monóxido de carbono, com o agravamento do efeito estufa, ou seja, por conta de muita queima do combustível fóssil, ele vai acabar aumentando aí, devido a causar grandes poluições, ele vai aumentar esse monóxido de carbono. Aqui eu coloquei esses dois mapas para a gente poder ter uma referência com relação aos dados representados agora, né, em 2018. Bem, aí aqui eu peguei o seguinte, manutenção das rodovias, né? Quantos milhões são gastos na manutenção das rodovias? 4,2 bilhões, né, eles gastam por ano. Então, a adequação e a capacidade de 2,2 bilhões, nós vamos ter aqui nessa parte azul. Na construção e na pavimentação dessas rodovias, são gastas 1,1 bilhão por ano. Ou seja, ainda assim, não é suficiente para suprir a demanda de problemas que são ocasionados pelas questões aí e de transtornos nos transportes, certo? De cargas. Então, há bastante problemas nas rodovias, né, que precisam ser melhoradas. Aqui eu coloquei um top 10. Nesse top 10, né, eu vou ter aqui 10 rodovias mais famosas no território brasileiro. Essas 10 rodovias nós vamos ter aqui, ó, classificada, certo? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10. Ou seja, a partir da numeração, vocês vão poder identificar de qual rodovia se trata.
através da seta indicando. Cada seta vai indicar, né, uma rodovia. A rodovia de número 1 vai de onde? Vai do sul, olha só, vai do sul ao oeste do Piauí. Olha só que interessante. Do sul ao oeste do Piauí. Olha aqui. Então, a partir da rota que é feita no tracejo das linhas, vocês vão poder identificar de onde vai uma rodovia a outra, tá? Bem, nessa próxima agora, eu vou falar um pouquinho referente aos meios de transporte ferroviário. Ou seja, nesse meio de transporte ferroviário, eu vou falar um pouco sobre as vantagens e também sobre as desvantagens, tá? Então vamos entender um pouquinho esse processo. Eu vou ter aqui na vantagem, eu vou ter o seguinte, que é um meio de transporte que tem custo pouco, né? Que não tem um custo elevado, é diferente do meio de transporte rodoviário, né? Ou seja, menor custo de transporte para grande distância, ou seja, não gasta tanto, porém, né, dependendo, se for um transporte movido a energia elétrica, ou pode ser um transporte movido também a combustíveis fósseis. Depende, vai depender do meio do transporte ferroviário que vai ser utilizado. Vamos ter também o rápido, né, seguro, sem problemas de congestionamento. Aí, como eu falei, depende do meio que será utilizado. Se for um transporte tipo VLT, esse transporte vai ser um transporte rápido, ou seja, é quase a velocidade relâmpago, assim, sabe? É vapt-vupt. Esse VLT aí é um meio de transporte muitíssimo rápido. Reduzida ocupação de espaço, as linhas férreas ocupam menos espaço do que as estradas, ou seja, a linha férrea ela é exclusiva, ela não vai tomar espaço para poder provocar grandes congestionamentos. A linha férrea ela é exclusiva simplesmente para aquele meio e ela toma menos espaço. Ela é um movimento que é colocada em cima de trilhos e com uma largura bem... na verdade, a largura da linha de ferro são bem menor que a largura de uma rodovia. Terminais de cargas próximos das fontes de produção, né? Elevada capacidade de cargas, adequado para grandes volumes, possibilita o transporte de vários tipos de produtos, tais como cereais, rochas e minerais, independente das condições atmosféricas, menos poluentes, sobretudo se as linhas foram eletrificadas, né? E eficaz em termos energéticos, consome menos energia, ou seja, né, é um transporte com grandes qualidades, porém ele é bastante inflexível, certo? É uma das causas que vai entrar na desvantagem, então a gente precisa também analisar, mas é um meio de transporte hoje, né, no século XXI, é um meio de transporte muito bacana, é um meio de transporte que transporta tanto pessoa quanto cargas e é muito rápido. Agora, quando ele se iniciou lá na década de 1700, lá no século XVIII, ele era um transporte lento, porque ele era movido apenas, primeiramente ele foi movido a lenha e depois ele foi movido a carvão mineral. Então ele era um transporte lento. Hoje não, ele se transformou, até mesmo porque
a tecnologia ela vai evoluindo e melhorando consecutivamente, né? Então vamos ver as questões agora das desvantagens. O que é que desfavorece esse meio de transporte? Vamos entender agora. Opa, passei demais, voltando aqui, vamos entender. Bem, a desvantagem é que ele tem falta de flexibilidade, de rigidez de percurso, ou seja, ele não pode parar em qualquer lugar, ele sai de um lugar e ele vai diretamente naquele destino, ele sai e ele não pode parar, então ele não pode, né, ser interrompido. Então, tipo assim, se tiver alguém próximo daquela linha de ferro, saia da frente, porque de repente ele sai de lá e já ele já está aqui. Então é preciso ter muito cuidado. Necessita de transbordo, ou seja, que tipo de transbordo? Esse tipo de transbordo é que ele precisa de, por exemplo, outros meios de transporte, certo? Por que ele necessita de outros meios de transporte? Porque ele só vai até um determinado lugar. Ele não vai em todos os lugares, tipo um caminhão, né? Então ele só vai tipo até X, tá? Por exemplo, ele sai do Porto de Santos e vai até o Porto, sai do Porto de Santos. Ele sai da linha de ferro de Santos e ele vai até a outra linha de ferro no Rio de Janeiro. Pronto, lá ele parou, ele estacionou, porque ele não tem mais saída, porque não há linhas de ferro construídas para esses fins. Aí por isso ele precisa de outros transportes para locomover daquele lugar até outra localidade. Elevada dependência de outros transportes, ou seja, o transbordo é a elevada dependência de outros meios de transporte, no caso eu falei, né? Pouco competitivo para pequenas distâncias, ou seja, ele não tem como competir com outros meios de transporte, porque ele não é um meio de transporte de curta distância. Por exemplo, ele não é um transporte locomotivo que a gente circula dentro de uma cidade normal, ele é um transporte para distâncias maiores, por isso ele vai necessitar de esse tipo de dependência, tá? Horários flexíveis, ele não pode ter horário flexível, certo? Ou seja, o horário dele é X, naquela hora ele vai sair, não é flexível, eu não posso flexibilizar o horário dele, tá? Enormes investimentos iniciais em infraestrutura. Bem, é como eu falei, a infraestrutura para a criação de linhas de ferro é muito cara, também tem muito custo, né? E demora bastante para ser concluída. É o caso da Transnordestina, que tem em Paulistana, que até hoje ela está parada, né? É esse caso aí, a linha de ferro que começou, né, lá eu não sei qual foi o ano, mas se não me falha a memória, foi aí antes de 2015, ou foi 2014, eu não sei qual foi o ano que começou a linha de ferro aí em Paulistana. Mas essa Transnordestina, ainda hoje, ela está em desenvolvimento, porque houve, né, alguns superfaturamentos e elas tiveram que ser, né, paradas. Mas são linhas de ferros que demandam muito dinheiro para ser construídas, tá? Também tem elevados custos de conservação e manutenção, ou seja, esses meios de transporte ligado a ferrovias, eles têm um gasto enorme, porque precisam ser manuseados de uma forma que tem que ser bastante lubrificado, tem que ser conservado para não desgastar, porque ele corre o risco de se desmembrar de um vagão para o outro. Então tem que ter o maior cuidado possível. Vamos ver aqui o mapa que representa as linhas de ferro aqui no Brasil. Aqui neste mapa que vocês estão vendo, esses traçados aqui, essas linhas,
vai representar as linhas de ferro que nós temos aqui no território brasileiro. Olha só, as linhas de ferro que nós temos. Veja só que aqui do lado norte, as linhas de ferro aqui são muito poucas. Olha só, um ponto, um pontinho, um pontinho, né? São muito poucas. Onde é que está a maior quantidade de linhas de ferro? Na região, né, sul, sudeste, né? Aqui algumas na região nordeste, por aqui, né, ligando aqui. E esta linha de ferro que sai aqui da região sudeste e vai em direção até a região norte, certo? Então ela liga aqui, ó, e vai diretamente, ok? Vamos ver agora, a partir da legenda, que linhas de ferro são essas. Eu vou ver aqui, Ferrovia Tereza Cristina. Que ferrovia é essa? É um lilás bem clarinho, Ferrovia Tereza Cristina. Eu diria que deixa eu olhar. Gente, Ferrovia Tereza Cristina. Eu juro que eu não estou conseguindo enxergar, mas vamos passar. Ferrovia Transnordestina, logística. Olha, Ferrovia Transnordestina. Gente, a Transnordestina está aqui e também está aqui, olha. Ou seja, Transnordestina e Transnordestina. Aqui ela ainda está em construção, olha, ó, em construção. Aqui ela já está na logística do transporte, ou seja, ela já está quase terminada nessa parte aqui, né? Que parte seria essa? Eu vou olhar, vou conferir agora. Transnordestina. Rapaz, será que é essa aqui? Vindo aqui. Olha, passando aqui em direção ao estado do Piauí. Olha aqui, ó. Tá, achei. Até que enfim. Aqui, ó. Direção ao estado do Piauí. Ela tá aqui, ó. Ela sai aqui da região de Pernambuco e vem em direção ao estado do Piauí. Encontrei aqui, certo? Então essa aqui, ela ainda está em construção, certo? Que é a ferrovia, né, transnordestina, em construção, beleza? Então, a partir do que você olhar aqui direitinho nesse mapa, você vai encontrar várias rodovias e também suas possíveis localizações, tá? Bem, aqui, se você quiser saber mais sobre esse mapa, quiser visualizar melhor, aí clique aqui, aí você vai poder ver o mapa melhorzinho aí, para poder você tirar suas dúvidas. Bem, uma boa semana, fique com Deus, bons estudos aí, né, a vocês, e que nossa semana seja de paz, de conforto, e que Deus nos abençoe.